primeiro vídeo do ano novo. Olá e bem-vindos ao Experimento 237, o seu cantinho aleatório do fandom. Feliz ano novo pra todo mundo! Se você é novo aqui e já chegou em 2021, bem-vindo! Se você tá com a gente desde 2020, bem-vindo de volta! E o vídeo de hoje é sobre uma coisa que eu até já falei aqui no canal, mas é porque, enfim, chegaram pessoas novas e eu meio que repensei um pouco o que eu falei. E os meus primeiros vídeos são um pouco ruins, então eu resolvi fazer um Como Começar a Ler Star Wars revisitado. Aqui vamos nós. A primeira coisa que você precisa saber quando você vai começar a ler Star Wars é que existem basicamente dois universos expandidos. A gente tem aquilo que é chamado de universo expandido Canon e aquilo que é chamado de universo expandido Legends. E por que esse rolê? Basicamente porque quando a Disney comprou a Lucasfilm e resolveu começar a fazer os seus próprios filmes de Star Wars, eles decidiram que era mais prático, mais inteligente e talvez até mais econômico para eles pegar todos os livros, quadrinhos e outras coisas que tinham sido produzidos sobre Star Wars até então, botar eles sob o selo Legends, dizer eles não contam o que tá nos filmes, contam o que tá nas séries animadas e simplesmente começar do zero. Por quê? Basicamente, quando a Disney comprou a Lucasfilm e aí passou a ser a dona de Star Wars, tinha um monte de livro, quadrinho, videogame, histórias de modo geral contadas sobre Star Wars que não eram necessariamente canônicas, ou seja, elas não contavam para fins de o que vale, como é que você entende os personagens, mas elas eram como se fossem umas fanfics aprovadas, assim, a Lucasfilm sabia que elas eram produzidas, elas eram autorizadas, algumas delas tinham, inclusive, algum nível de contato com a história central e tal, mas elas meio que, na hora que o George Lucas queria, ele podia simplesmente ignorar e fazer outra coisa com elas. Quando a Disney adquiriu a Lucasfilm, ela decidiu, cara, isso tá muito bagunçado, tem muita história, tem história boa, tem história ruim, tem história horrível. Vamos então fazer o seguinte, a gente bota tudo isso sob o selo Legends, essas histórias param de valer, param de contar, e a gente vai agora organizar o nosso canon, o que efetivamente vai valer, e o que vai dialogar com todas as histórias que a gente pretende contar em uma galáxia muito, muito distante. Então, ciente disso, você tem uma escolha pelo menos a fazer, e você não precisa necessariamente escolher um ou outro, é só porque pra mim, por exemplo, foi mais prático, que é, você quer ler as coisas do Legends, ou você quer ler as coisas do canon, ou pra você tanto faz, você vai ler de tudo. O único porém de ler o material de Legends e o material canônico é que as histórias eventualmente vão se contradizer. Então, né? Fica aí a ressalva. Eu, por exemplo, quando fui começar a ler, comecei a ler pelo universo expandido canônico. Por quê? Eu comecei a ler perto ali do período em que ia sair o The Force Awakens. Eu já tinha lido algumas coisas do universo expandido Legends, principalmente de quadrinhos, mas não era uma coisa assim que realmente falasse muito comigo e tal. E aí eu falei, bom, eu prefiro me esforçar pra ler os, 30 títulos que vão sair todos os anos, contextualizando uma galáxia muito, muito distante e aquilo que a gente vai assistir na trilogia nova, do que dividir essa energia com um monte de coisa que não vale mais. Agora, mais pro finalzinho, né, do Rise of Skywalker, a quantidade de publicações relevantes, assim, para os filmes diminuiu bastante. Então eu passei a ter mais tempo e eu comecei a finalmente explorar um pouco do universo expandido Legends. Mas ainda é uma coisa que assim, não tá na minha lista de prioridades. É só, tipo, a galera fala muito bem de Kenobi, vai sair a série do Obi-Wan, talvez seja inteligente eu ler Kenobi. Aí eu vou ler. Mas eu sei que a série e o livro são coisas completamente distintas e que não necessariamente vão dialogar. Ciente disso, você faz lá a sua escolha de como você quer ler. Eu, por exemplo, falei, eu vou ler pela ordem de publicação todo o material relevante para os filmes. E foi isso que eu fiz. Você pode fazer completamente diferente. Você pode ler, por exemplo, por personagem. Eu gosto muito do Han. Você pesquisa todos os livros do Han e você lê os livros do Han. Não, eu sou apaixonado pelo Lando. Você faz a mesma coisa, só que com o Lando. Eu quero saber mais da história da Leia. Inclusive, os livros canônicos da Leia são
muito bons, eu não posso recomendar eles o suficiente. Leia Princesa de Alderaan e Legado de Sangue são maravilhosos. Ou você pode ler também por período histórico. Eu quero saber tudo o que aconteceu na era da trilogia prequel. Tem bastante material bacana desse período. Não, Nádia, eu não tô nem aí pra trilogia prequel, não tô nem aí pra trilogia original, eu acabei de começar Star Wars, eu comecei a assistir Star Wars pelo episódio 7, eu quero saber o que eu leio. Cara, lê a trilogia Marcas da Guerra, lê Phasma, porque a Phasma é uma personagem muito maneira, o livro dela é incrível! E assim, tem muita gente que simplesmente não conhece da personagem e tal, então é uma boa recomendação. Nádia, eu não tô nem aí pra período temporal, nem pra um personagem específico, eu quero mesmo é saber mais sobre o lore da Força. Cara, lê Legends of Luke Skywalker, tem muita coisa maneira ali. É um livro que muito pouca gente conhece porque ele não foi publicado aqui no Brasil em português, mas ele é maravilhoso, tem uns easter eggs muito bacanas em vários dos filmes e te faz realmente refletir sobre o que é a Força, como é que os Jedi entendem a Força e tal. Bem maneiro. E isso é uma coisa que justificou esse como começar a ler Star Wars revisitado, você pode ler por evento de publicação. Quando eu falo de evento de publicação, a Disney iniciou uma coisa quando ela assumiu, né, a Lucasfilm, que é lançar livros que são a Jornada Para. Os livros publicados sob o selo A Jornada Para, basicamente são os livros que vão te contextualizar para os filmes que a Disney ia lançar. Então, The Journey to the Force Awakens, né, a jornada até The Force Awakens, ou a jornada para The Force Awakens, eu não sei exatamente como é que ficou a tradução em português. São livros que contam as histórias da Rey, do Finn, do Poe, da Rose foi no Last Jedi. Um pouco sobre o contexto galáctico, um pouco sobre o surgimento da Primeira Ordem. Eles literalmente dão um tiquinho de contexto pra quando você assistir o filme você entender algumas das referências, alguns dos eventos que eles mencionam e tal, que você talvez não conheça. Então, eles começaram a fazer esses eventos de publicação e, em paralelo a esses eventos, a gente tinha aí os quadrinhos explorando a história do Darth Vader durante a trilogia original, a gente tinha quadrinhos explorando a história da Leia, do Luke, de todo mundo ali durante o período da trilogia original. Então, assim, você tinha um monte de material do universo expandido canônico, mas você tinha esse evento da jornada até rolando ao mesmo tempo. E aí, seguindo nessa linha de eventos de leitura, né, eventos de publicação, a gente agora no dia 5 vai começar um novo evento de publicação, que é o The High Republic, ou a Alta República. Quando eu digo dia 5 é porque vai sair lá fora, no dia 5 de janeiro, os dois primeiros livros desse novo evento, que vai cobrir uma linha temporal que a gente ainda não conhecia, que são 200 anos mais ou menos antes da saga Skywalker, com personagens novos, inimigos novos, ameaças novas, um contexto galáctico completamente diferente daqueles que a gente já explorou. E essa pode ser uma grande oportunidade para você começar a ler Star Wars, porque ninguém sabe o que está acontecendo, ninguém conhece mais desse período, do contexto galáctico, etc., do que você que tá lendo. Então, assim, não vai ter gatekeeper chato pra te dizer que você não é fã porque você não conhece o fulano de tal, assim. Vamos deixar claro, vamos começar 2021 feliz e contente, dizendo que se você é fã só do Baby Yoda, você é um fã de Star Wars. Se você só assistiu a Ameaça Fantasma e adora o filme, você é um fã de Star Wars. Se você começou a assistir Star Wars em dezembro, começou por episódio 7, gostou, adivinha só, você é um fã de Star Wars. Ninguém pode determinar quem é mais fã do que o outro, isso não existe. Então, assim, se você quiser começar a ler Star Wars e se você quiser evitar esses chatos que ficam tentando gatekeep a coisa que você ama, comece pela High Republic. Vai ser um evento super bacana. Os autores envolvidos são alguns dos melhores autores que publicaram sobre o canon. Eu sou apaixonada pelo trabalho de cada um deles. E como eu sei que, assim, a gente tem o grande problema de que muitos dos livros de Star Wars não são traduzidos e não são publicados em português aqui no Brasil, eu queria deixar claro que qualquer um que resolva ler Star Wars, ler The High Republic, entrar nesse desafio, apesar de não saber muito bem inglês, apesar do risco de talvez ficar um pouco perdido, você pode e deve me procurar em qualquer uma das redes sociais aqui do Experimento, pode ser pelo Instagram, pode ser pelo Twitter,
pode ser pelo Facebook, e a gente vai trocando uma ideia, eu vou te ajudando a superar aí os desafios. Apareceu uma palavra que eu não conheço, apareceu uma expressão que eu não entendi muito bem, traduzi no Google e não ficou muito claro. Você pode me mandar mensagem, a gente vai superar esse obstáculo juntos, porque tudo o que eu mais quero é que a gente tenha cada vez mais fãs de Star Wars. Então, fica aí o convite aberto para você achar o experimento em qualquer rede social da sua preferência ou até aqui pelo YouTube mesmo, você pode deixar aqui nos comentários. Eu acho que existe uma maneira de mandar DM pelo YouTube, mas eu não sei muito bem como funciona, mas a gente descobre que a gente enfrenta esse desafio juntos. Para finalizar, também queria deixar claro que, se você, mesmo com esse vídeo, não sabe muito bem por onde começar, você pode ficar super à vontade para me mandar uma mensagem e a gente conversar até a gente chegar aí a uma conclusão de qual livro seja o mais legal para você. Uma coisa importante que eu já ia esquecendo de dizer. Os livros de Star Wars, eles são publicados para vários públicos. A gente tem publicações direcionadas para públicos específicos. Assim, o universo da leitura e da literatura engloba vários segmentos. Então a gente tem, principalmente em Star Wars, e isso vai ser uma questão aí nesse rolê da High Republic, a gente tem, por exemplo, publicações voltadas para um público infantil. Publicações voltadas para um público adolescente, jovem, adulto. A gente tem publicações voltadas para um público adulto, porque lembrem-se, Star Wars é para todo mundo, começou para crianças. Então, talvez, se você não gosta de literatura mais simples e tal, se você é um leitor mais só lê coisa adulta, podem ter alguns títulos que não te encantem tanto porque o direcionamento não é pra você. Um que me vem muito claramente à cabeça é o The Collector, Force Collector, que é um livro que eu gostei bastante, mas muita gente criticou por ser bobo. E ele é bobo porque ele é voltado para um público mais novo. Então, não dá pra ele ser super complexo. Mas só pra gente lembrar disso quando a gente estiver consumindo as coisas e entender o que é feito pra que geração. Mas fiquem à vontade pra me mandar mensagem, pra perguntar aqui nos comentários: Nádia, eu gosto do Bibi Fortuna, eu queria ler o que ele tava fazendo antes do Palácio do Jabba. Se isso existir, a gente vai localizar e eu vou te ajudar a ler isso. Era isso que eu tinha pra dizer por hoje. Um feliz 2021 pra gente, que em 2021 nós sejamos todos pessoas melhores, que a gente saia aí desse momento caótico e pandêmico de 2020 imbuídos do light side of the force, ou pelo menos de tentar ser assim, um pouco mais equilibrados, e que a força esteja com vocês, sempre.